Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que através dessa aula nós possamos conseguir manter um pouquinho aí da proximidade, né, que vai nos faltar infelizmente por esses dias. E vamos então tratar do tema, né, o tema proposto do nosso trabalho, da nossa pesquisa, e assim as coisas ficarem mais claras, né? Então hoje nós vamos falar sobre a violência contra o idoso. Nós sabemos que a nossa população idosa ela vem crescendo consideravelmente à medida que a expectativa de vida das pessoas vem aumentando, né? Em algum outro momento eu falei a vocês que o idoso é aquele jovem que deu certo. Só que diante de tantas coisas boas, né, diante de um cenário tão feliz, tendo em vista que muitos continuam suas atividades físicas, continuam ativos no mercado de trabalho, continuam participativos na sociedade, nós temos em contrapartida uma realidade muito triste, que são os idosos que passam por diversos tipos de violência, né? E dessa forma, eles acabam se tornando muito vulneráveis por sua fragilidade física e emocional, e eles acabam se tornando ali frequentes a essas situações que eu vou explicar a vocês. Vamos começar a falar, então, da violência psicológica. Quando eu expliquei lá no comecinho, né, sobre o que é saúde e nós conceituamos os aspectos psicológicos com tamanha importância, logo assim nós conseguimos entender que quando um idoso sofre abusos psicológicos, logo ele estará doente, logo ele estará extremamente fragilizado, uma vez que os aspectos psicológicos eles contam muito. De que forma que uma pessoa idosa pode sofrer violência psicológica? Estando fora dos planos, estando fora das festividades em família, sendo muitas vezes ameaçado, sendo muitas vezes colocado de lado em relação às suas opiniões, né? Não os considerando ali como uma pessoa que pode de fato opinar sobre os seus gostos, sobre as suas preferências, não dando vazão às suas emoções, né? Fazendo não se sentir importante dentro daquele ambiente familiar, muitas vezes, fazendo com que aquele idoso se sinta incapaz da realização das suas atividades, como se ele fosse um peso para a família. Consecutivamente, esse idoso, quando passa, né, por esse desprezo, por palavras inofensivas, por descaso, por descuido, consecutivamente esse idoso ele pode se tornar um tanto quanto retraído, agressivo, né? Porque quando nós sofremos violência, existe aí uma grande tendência que a gente repita a esses padrões sem que a gente nem perceba. Então, esse paciente, esse idoso, de fato, ele pode apresentar esses comportamentos, ou então ser muito introspectivo, né, muito fechado. Então, nós temos que estar atentos ao comportamento do paciente e a entender no cenário em que ele está envolvido o que de fato pode estar acontecendo. Então, a violência psicológica, ela está aí envolta na vida de muitas pessoas, né? Porque até então nós poderíamos pensar que a violência ela se materializa só quando há o ato físico. Não, a violência física, onde as questões emocionais desse paciente não são levadas em consideração, elas também acabam aí contando como um tipo de violência. Aquele paciente, aquele idoso em que não recebe o carinho da família, em que todos vão passear, não o levam junto, fazendo com que ele se sinta ali não pertencente àquele grupo, né? Onde esse idoso muitas vezes acaba sofrendo com palavras grosseiras, onde ele acaba se sentindo isolado, ou então acabam fazendo como se fosse aquelas greves, né, de silêncio, que não falam com o paciente. Isso vai fazendo com que a longo prazo esse acúmulo de tristezas ele vai somando, e pode ser que no futuro essas emoções elas serão tão intensas, né, do paciente, do idoso, que consecutivamente as doenças físicas irão aparecer em decorrência dessa soma de emoções negativas que foram aí
implementadas a ele ao longo da sua vida. Eu citei aqui essa violência praticada pelo familiar, mas essa violência pode ser praticada também pelo profissional que presta cuidados em instituições. Por quê? Porque a tendência é que as pessoas vejam o idoso como alguém muito inofensivo, que não vai ter capacidade de se defender. Desta forma, dá ao abusador uma força maior. Então, por isso que o nosso país, né, ele disponibiliza de tantos órgãos protetores à pessoa idosa, porque tendo em vista essa fragilidade física e emocional do idoso, muitas pessoas se aproveitam disso para criar situações em que possam acuar esse paciente. Então, nós temos que prestar atenção nesses comportamentos, né? Um paciente irritado, um paciente introspectivo, ou seja, muito quieto ou muito apático, sonolento, né, excessivamente. Então, nós temos que observar o que pode estar por trás desse cenário, uma vez que a saúde psicológica, a saúde emocional, ela há de ser preservada, ela é muito importante para que esse idoso aí tenha uma vida plena. Falando agora da violência física. Pessoal, é muito complexo falar sobre a questão da violência física que um idoso pode sofrer, mas é muito necessário. Uma vez que esse idoso, ele de fato ele tem a sua fragilidade física, ele se torna vulnerável aí a possíveis abusadores, né? Porque as pessoas que abusam, que cometem atos de violência, elas escolhem as suas presas mais frágeis, né? Porque elas acham que não vai acontecer nada, que elas vão cometer o ato de violência e aí a vítima não terá como se defender, né? E teoricamente o idoso ele é mais fragilizado por suas condições emocionais, por suas condições físicas muitas vezes limitadas. Então o abusador comete alguns tipos de violência física que nós que estaremos ao cuidado desse idoso, nós precisamos estar atentos aos possíveis sinais físicos e emocionais que esse paciente pode apresentar. Em termos de violência física, nós temos sempre que prestar atenção toda vez que a gente vai cuidar do idoso, né, realizar o procedimento de banhos, de trocas de fraldas, de curativo, é um momento também que nós fazemos uma inspeção geral desse paciente para quaisquer alterações no seu físico, a gente possa tentar descobrir a origem, tá, desse sinal de violência física. Muitos pacientes, muitos idosos, né, principalmente daqueles que passam por episódios de violência frequentes, eles, dentro do contexto familiar, eles irão justificar essas situações, tá? Então pode ser que no primeiro momento eles falam que eles nos digam que escorregaram ou que bateram o braço no móvel, enfim, eles vão criar um cenário por muitas vezes vergonha e até para proteger o abusador, então o agressor. Então nós precisamos ter um olhar mais clínico, tá? Então, toda vez que você faz um procedimento no qual você consegue fazer a visualização total do corpo do paciente, é onde você vai observar toda e qualquer alteração, tá? E aí você vai pegar esses possíveis sinais e você também vai observar a questão comportamental do seu paciente, porque quando uma pessoa, principalmente o idoso, ele passa por situações frequentes de violência, o seu comportamento fica diferente. Na violência física, nós vamos nos atentar aos sinais. E quais são os sinais mais frequentes de violência física a uma pessoa idosa? Os hematomas, gente. Os hematomas. No idoso, eu acho que eu já falei isso em algum outro momento para vocês, mas os hematomas, eles são um tanto quanto frequentes, pois os vasos sanguíneos são mais frágeis, então, de qualquer batidinha fica aquele roxo enorme, porque o sangue extravasa mesmo, a pele é sensível, muitos deles tomam medicação para não deixar o sangue coagular, né, fazendo com que o sangue fique mais fino para prevenir doenças, então essa situação se torna um pouco mais frequente. Porém, nós temos que nos atentarmos aí à questão da frequência com que esses hematomas podem aparecer no nosso idoso, tá? Esses hematomas, eles podem ser muito espalhados, podem nos dar a entender aí um possível sinal de uma agressão física. Quando esses hematomas, né, eles passam, porque inicialmente eles podem estar numa coloração avermelhada ou arroxeada, e aí, à medida que esses hematomas, eles vão passando por um processo no organismo, eles podem ficar esverdeados, né, desculpa, são